a todos, sejam bem-vindos para mais uma partilha social do Ponto de Cultura Gente Legal, para conseguirmos ampliar mais nossos conhecimentos sobre o mundo ao nosso redor. Hoje estamos aqui com o poeta Noah, seja muito bem-vindo. Vamos começar. Você teve referências artísticas na sua família ou não? Você que começou a puxar esse lado artístico? Eu acho que raramente alguém não tem referências artísticas, né? Não de parentes, eu não sei se a pergunta é essa, mas o fato do meu pai e minha mãe sempre ouvir Chico Buarque, só para citar um exemplo do que eu ouvia muito na infância, e isso para mim já são referências artísticas, né? Os pais que incentivam sem querer, né? Por simplesmente gostar. E ator na família, o poeta, assim, eu achava que não tinha. Mas por uma coincidência, se é que isso existe, esse ano, no comecinho do ano, eu estava visitando minha mãe e encontrei algumas poesias em cima da cama e olhei a data assim de coisa de 30 ou mais do que 30 anos atrás, e tudo assinada pelo meu pai. Então ele escrevendo poemas para minha mãe. E eu não soube disso até esse ano, então é uma influência genética, né, vamos dizer assim. E aí eu questionei ela, falei, nossa, o pai escrevia poema, eu não sabia. Ela, nossa, ele escrevia cada coisa linda. Então, é meio por aí, né? Além das influências artísticas vindas dos discos, essa veia genética. E, como você disse, seu pai sempre escrevia muito bem. Você também sempre escreveu bem ou você foi aprendendo com o tempo? Eu diria que eu fui aprendendo com o tempo, mas tem algumas coisas que eu pego antigas, que apesar de serem carregadas emocionalmente falando, não dá para dizer que eram ruins do jeito que eu julgava também. Mas com certeza a qualidade com a prática melhora demais. Antigamente eu escrevia muito, mas tudo coisa curta, então eram 4 poemas num dia só, no mínimo, por exemplo. Mas desses 4 poemas, um tinha 4 linhas, outro tinha 6, entende? Não que um poema longo seja muito mais rico, mas hoje em dia eu não gosto de poema comprido até hoje, pelo menos sendo o meu, né? Mas eles já chegam a ter umas 10 linhas para expressar melhor o que eu quero dizer. Mas eu acho que é isso, a prática é o que vai definir se você vai melhorar ou não. Se você para no tempo, não desenvolve muita coisa. Mas às vezes, agora me ocorrendo algo aqui, a parada também é importante. Eu cheguei em uma época a ficar num bloqueio artístico de 7 anos, 7 anos sem escrever nada, nada. E quando a inspiração voltou, essa inspiração veio mais aprimorada. As coisas que eu comecei a escrever me agradavam e começaram a agradar o público também, muito, muito mais. Então, existe casos e casos, épocas e épocas. Né? E desde quando a poesia te inspira? Olha, para falar a verdade, até eu entrar na faculdade, eu achava a poesia uma coisa muito chata, na verdade. Poucas eu tinha escutado e me interessado, né, no colegial, pouquíssimas mesmo. Mas foi uma coisa bem por acaso, assim, porque eu ganhei, na época de uma namorada minha, um caderninho todo fofinho, com a capa de veludo, não é veludo, na verdade, é algo mais peludo ainda que o veludo, né? E eu fiquei olhando para aquele caderno e falava, nossa, o que eu faço com esse caderninho? Era um caderno de capa fofinha que estava ali para se escrever alguma coisa, e eu deixei na cabeceira da minha cama durante um bom tempo. Até que uma hora, assim, do nada, eu levantei e falei, preciso escrever isso que eu estou pensando. E foi já nascendo em formas de rima. Nem todo poema precisa ser em rima, né? Mas é uma coisa que já nasceu com a minha poesia, essas rimazinhas. E aí eu comecei a essa produção de, no mínimo, 4 coisas por dia. E foi assim, num estalo. Eu acho que tem a ver com o fato de eu estar cursando, na época, comunicação social, e é um grupo que trabalha muito com a criatividade, né? Eu estava no 2º ano já de faculdade, e acho que isso me influenciou a começar a estar sozinho no quarto, em vez de ficar pensando besteira, pensando em como expressar o que eu estava sentindo. Como é o seu processo para criar uma poesia, assim? Você vê paisagens e você se inspira, você vê palavras e começa a escrevê-las, como é? Também, para cada caso, um caso. Ultimamente, as últimas que eu estou fazendo, eu estou olhando em fotos na internet
especificamente agora mais ligadas ao tarô, porque eu fiz uma página no Instagram, onde eu solto reflexões do tarô. E aí eu olho para aquela imagem e daquela imagem eu começo a pensar no que eu estou sentindo, o que eu vou escrever ali. Mas o que acontece? Em outros casos, uma paisagem também já foi muita inspiração. Em outros eu acordava assim, tipo 4 horas da manhã, cadê um papel e uma caneta, porque eu preciso escrever isso, um sonho que eu tive assim súbito, onde no sonho eu já estava recitando um poema e eu precisava passar ele para o papel e terminar, porque eu acordava no meio do processo também, não completava o poema no sonho. E quando eu tive uma outra fase que eu estava pensando assim, nossa, eu não sei mais o que escrever, mas eu estou com vontade de escrever, o que eu faço? Aí eu fazia o famoso acróstico. Demorei 3 semanas para decorar essa palavra. Você já sabe o que é um acróstico? Não. O acróstico ali, para quem vai estudar para o vestibular, hein, ó. O acróstico é aquele poema onde você consegue encontrar uma ou mais de uma palavra também na vertical. Então, as palavras estão todas escritas na horizontal, mas você consegue ou com as letras maiúsculas, se tiver no começo da frase. Então, às vezes eu faço isso, eu coloco em letra maiúscula uma palavra ou mais de uma palavra do que eu quero discorrer sobre, e depois, usando aquelas letras em maiúscula, eu vou fazendo toda a poesia e tal. E é um processo bem legal para quem não sabe o que fazer, começar dessa maneira. E o que é necessário para ser um poeta? Pegar a caneta, papel e escrever o que você está sentindo. Porque, como eu disse, nem precisa ter rima. Eu é que me obrigo a colocar rima, né? Fazer um texto curto e... Assim, curto também não, porque eu já ouvi poemas bem longos, na verdade. Mas, basicamente, expressar o que você sente num papel e não ter vergonha de mostrar. Apesar de que quem tem vergonha de mostrar é um poeta, mas é um poeta escondido também, tá? E tem algum poeta que te inspira, assim, que você fala, meu Deus, foi a partir dele que eu comecei a fazer muitas coisas? Não, porque, na verdade, como eu disse, eu nem gostava de poesia quando eu comecei a escrever, né? E durante um bom tempo até, eu ficava todo orgulhoso de não conhecer poemas de outros nenhum a fundo. Mas depois, com a maturidade e depois de um tempo refletindo no que um tio meu, José Vicente, falou, né, olha, começa a ler Fernando Pessoa, começa a ler outras coisas para você ver também, né, como funciona a mente do outro e tal. Depois de muito tempo que eu ouvi isso, é que eu fui começar a procurar, a dar uma olhada. Então, tem muitas coisas de Fernando Pessoa que eu gosto. Eu não consigo ter uma memória boa para falar de outros nomes, mas, com certeza, uma coisa que me inspira muito é ouvir o poema bauruense da periferia, que é uma realidade que eles conseguem colocar no papel de uma maneira que eu nunca conseguiria. Todas não, na verdade foram poucas. Umas 3 vezes eu fui participar dos slams que acontece aqui em Bauru, da periferia. Tem muito poeta que declamando ali sua poesia me fez chorar, né? E eu, assim, me senti pequeno perto da arte daquele pessoal. E é uma coisa muito inspiradora acompanhar esse pessoal. E como é viver da poesia? Assim, como você se sente vivendo da poesia? A primeira coisa que me veio na cabeça agora é que eu não estou conseguindo viver disso por conta da pandemia, o que é triste, né? Mas eu sempre senti, enquanto eu estava na rua, um certo, assim, primeiro, uma certa vontade de impor o que eu sou para o mundo. Começou dessa maneira. Tanto é que, no começo, eu ouvia alguém se recusar a conhecer a minha arte e eu já mandava um cutucão na pessoa, tipo, mas o que acontece? Você não gosta de arte? E eu fui percebendo que isso não é uma energia boa, né? Que eu estou emanando algo ruim e recebo de volta algo pior ainda, por ter me sentido ofendido com uma coisa que é natural da pessoa, o gosto dela por gostar ou não da arte. E depois que eu parei para refletir nisso e acabei com essa atitude, e comecei a chegar respeitando quem não queria ver a arte também, pedindo até desculpas por ter interrompido o dia daquela pessoa, aí começou a mudar a sensação de estar vendendo arte. Era uma coisa prazerosa, porém que eu queria impor. Depois disso, começou a ser uma coisa prazerosa e, de repente, eu comecei a sentir como se fosse a minha missão no planeta Terra. Então, começou a ficar mais gostoso ainda, porque eu fazia só voltando para a minha satisfação, né, e não para os meus incômodos, o meu foco. E aí eu comecei a ficar mais leve e gostando mais de estar presente na vida das pessoas.
Só que, infelizmente, a gente caiu nessa aí, a hora que estava fazendo total sentido para mim, esse lockdown que é necessário, né? Então, estou assim, tipo, pela internet eu tentei criar um canal de poesia e, ao mesmo tempo, tentar fazer comédia, porque eu sei que poesia não chama muito atenção. Mas como é muito lento o início para se conseguir inscritos e tal, eu acabei dando um pause nesse projeto online. Então, aí as poesias agora eu comecei a colocar no Instagram, que eu não fico assim pensando, não atingi 1.000 inscritos ainda, não posso monetizar. Ali eu estou soltando mais também no foco do tarô, porque eu quero captar dinheiro, então se aparece uma leitura, alguém interessado em fazer leitura, para mim é interessante, e ao mesmo tempo eu consigo lançar para o mundo os meus poemas e fazer as pessoas refletirem. Né? Como você se tornou conhecido como poeta? Olha, eu não sei nem se eu já posso dizer que eu sou conhecido como poeta, né? Eu me tornei conhecido pelas pessoas que foram me trombando na rua mesmo e chamando a atenção no tete a tete, né? Então, às vezes uma pessoa que eu até hoje nem lembro quem parava para me falar, você não é aquele poeta, tal. Mas assim, eu ainda não acho que eu sou tão conhecido, não. Eu acho que eu quero mais, eu quero poder sair mais e ser mais conhecido ainda. Não sou só poeta, tá? Eu também sou músico, mas a banda é um projeto totalmente paralelo, então eu costumo até falar que são 2 eu líricos diferentes, né? Um é o Noah, o poeta, o outro é o Benanha, o cantor. As músicas são todas em inglês, são todas assim um rock and roll mais agressivo, é como se fosse quase que o oposto assim entre duas faces, né? Eu não sou, na verdade, nem o poeta, nem o cantor. Eu sou uma mistura disso e muito mais. Sou pai, sou marido, mas aí essas 2 personagens são assim, tipo, o poeta, aquele que influencia de uma maneira super suave o público, e o cantor, aquele que faz a gente extravasar a nossa parte agressiva, né? O rock mais pesado. E tem algum motivo especial para você ter escolhido o pseudônimo Noah? Olha, é uma história um pouquinho comprida, eu vou tentar resumir. Nasceu o Leonardo. Leonardo, assim que nasceu, ganhou um apelido de Nonado. E Nonado, logo carinhosamente, passou a ser chamado de Nonadim. E o Nonadim começou para o meu avô a ser o Nonardim. Então ele falou, traz o Nonardim aqui, eu quero pegar o Nonardim. E aí uma tia minha reuniu a família dela falando assim, olha, eu não aguento mais ouvir Nonardim, me dói o ouvido. Vamos começar a chamar ele só de No? E aí, durante muitos anos da minha vida, eu fui chamado de No, nunca de Leonardo. E o No é uma coisa que me marcou muito. Quando alguém me perguntava o meu nome, eu falava, olha, me chama de No, porque meu nome nem meus parentes usam e tal. Só que num determinado momento da minha vida, aconteceram 2 vezes, na verdade. Quando eu tinha lá os meus 18 anos, a minha irmã mais velha estava cursando psicologia, e ela veio conversar comigo e falou assim, eu estava pensando uma coisa que eu queria falar para você. No é não em inglês. E o nome da gente influencia na nossa personalidade. Então, toma cuidado para quando você for crescendo mais, né, se desenvolvendo, não negar coisas na sua vida. Acredito eu que ela estava percebendo que eu já estava negando algumas coisas. Né? E isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas depois dos meus 30, eu ouvi isso novamente, de uma parteira tradicional, a Sueli Carvalho. E ela falou assim, no é não, em várias línguas, né? Que na verdade não é só em inglês, realmente no é não em espanhol e acredito que muito mais outras línguas. E naquele momento me bateu um negocinho, nossa, não é a primeira vez que eu escuto isso, né? Vou refletir sobre. E só que ao mesmo tempo, enquanto eu refletia, eu ficava pensando, poxa, mas Leonardo, né? Leonardo é um nome que não bate com a minha personalidade. E aí me veio isso, a lembrança de que quando eu estava na Bahia, e na Bahia é onde você encontra vários viajantes, então todos os nossos irmãos, independente de que país que seja, né? Se é Bolívia, se
se é Paraguai, Argentina, todos eles, quando me conheciam, se recusavam a me chamar de No, porque No para eles realmente é não. Então eu falava o meu apelido, falava que era No, e muitos me chamavam de Nor. Ei, Nor, não sei o que tal, Nor. E eu falava, não é Nor, é No. E alguns, em vez de me chamar de Nor, me chamavam de Noa. Então eles optavam, né? Ou eles iam me chamar de Nor ou de Noa, e nunca de No. E quando eles me chamavam de Noa, eu não corrigia, eu não sentia vontade nenhuma de corrigir, falar, não é Noa, é No. Então, eu percebi essa sonoridade gostosa no Noa. E aí, refletindo naquele dia com essa parteira, eu falei para ela, olha, e se eu mudar o meu apelido de No para Noa? Ela, Noa é uma coisa super positiva, então, tudo bem. E aí eu comecei a adotar esse apelido. Depois eu fui pesquisar para saber, depois de vários dias, o que significava Noa, e descobri que Noa é o nome de Noé em inglês, ou não sei se em outras línguas também. E Noé é uma coisa positiva, né? E aí eu me convenci de que é isso mesmo, de que o meu nome ia ser Noa. Mas na hora de assinar virtualmente, eu coloco chaves, colchetes, parentes, sei lá qual que é o nome, e separo tudo. Então ele fica uma hashtag com o apelido original, que é No, e somando tudo fica a grafia Noa mesmo. Mas eu, quando escrevo só Noa, sem essa firula toda que eu coloco virtualmente, quando é só N-O-A-H, eu faço questão de colocar o acento circunflexo, que era do No. E então não fica Noá, que seria o nome correto de Noé. Fica Noa, a sonoridade por conta do acento. Mas no fim das contas o significado é o mesmo também. E como nasceu o seu interesse pelo tarô e pelos artesanatos? Como você os trabalha? O artesanato, ele nasceu por conta da minha crise social, né? Eu, antes de casar, antes de imaginar que um dia eu fosse casar, eu tinha acabado de sair da faculdade, e eu não aceitava o mundo como ele era, e sabia que eu tinha estudado na faculdade, mas não para exercer aquela função social, simplesmente para satisfazer a minha curiosidade do que era aquele curso, e também a vontade do meu pai de ter todos os filhos formados, e eu pensei, eu não vou ir contra isso, né? Já que ele vai me ajudar a pagar a faculdade, eu vou me formar sim. E outro motivo que eu pensei na época, egoicamente falando, era se por acaso acontecer de eu ir preso por algum motivo, eu vou ter uma cela especial, porque eu vou ser formado na faculdade, que é uma das esquisitices do nosso sistema carcerário aqui do Brasil. E hoje eu não me arrependo nem um pouco de ter feito faculdade, inclusive ela me ajudou até na forma como eu vendo a poesia, né? Mas por conta dessa crise social, eu falei que eu ia virar um mendigo e sair por aí, e um amigo meu, nessa minha loucura, falou, não, mendigo você não vai virar, no mínimo você vai virar um artesão, vem aqui que você vai aprender a fazer pulseira, aprender a fazer filtro de sonhos, e aí eu comecei a me encantar pela arte do macramê. E aí eu já fazia aqueles poemas que eu não gostava muito nessa época, né, e tinha escrito um único que eu gostava, e a poesia eu comecei a vender por uma moeda quando eu não conseguia vender o artesanato. A pessoa olhava o meu artesanato, me dava os parabéns pelo trabalho, e antes dela sair para ir ver uma outra coisa, falava, não, espera aí, escuta uma poesia, se você gostar, você me dá uma moeda de prêmio, senão você deixa uma crítica para mim, eu evoluo com essa crítica e sair ganhando de qualquer jeito e tal. E aí eu comecei dessa maneira, a expor o meu poema. E o tarô, ele veio por conta desse meu contato com a parteria tradicional, porque quem estava ali cursando a tradição da parteria era instruído a ter um oráculo, né? Precisaria ter um oráculo para consultar, nem que fosse só para si mesmo e não para abrir a leitura para as outras pessoas, mas precisaria entender de um oráculo. E eu escolhi particularmente o tarô, porque enquanto eu estava na Bahia, nessa minha idealização de abandonar a sociedade e não voltar mais para a sociedade, uma moça abriu as cartas para mim, ofereceu para abrir, e ela fez uma leitura muito, muito, muito bonita. E eu fiquei encantado com aquela leitura, só que no final da leitura ela decretou que eu ia casar. Ela falou assim, olha, se fosse uma mulher que estivesse abrindo as cartas aqui, eu ia falar que você ia ficar grávida. Como não é o caso,
tenho certeza de que você vai estar casado. Só que a minha leitura ela não é para um ano, ela é para daqui no máximo 6 meses. Naquele exato momento, eu fiquei totalmente decepcionado com aquela leitura. Falei, tá bom então, vai, tudo bem. E aí acho que ela até percebeu a expressão que eu fiz e começou a querer falar mais alguma coisa, mas aí eu pedi para ela fechar o jogo. Só que, por uma suposta coincidência também, depois de 6 meses eu estava aqui em Bauru fazendo uma visita. Nessa visita eu comecei a me relacionar com uma pessoa. 3 dias depois que eu estava me relacionando com ela, ela saiu da casa dela para ir morar numa república e eu falei, não, você não pode morar numa república, né? Você ainda nem emprego tem, eu sei que eu estou isolado por enquanto falando com você isso, mas amanhã você vai ver que os meus pais vão concordar com isso. Mora aqui em casa, você está a 300 metros da onde você estuda, a hora que você concluir os seus estudos, cada um vai resolver sua vida, mas aí você não paga aluguel, não paga nada aqui. E ela achou loucura aquilo, no primeiro momento. No dia seguinte, no café da manhã, quando a gente começou a explicar para os meus pais o que estava acontecendo, eles já começaram a falar, não, mora aqui, olha o quarto do Noah vazio aí, né, Noah, né? Então, eu só falava assim, é isso aí, ó, eu já estava falando, tá? E aí, na noite seguinte, enquanto ela estava deitada, eu estava olhando para ela e eu pensei assim, gente, será que eu casei? Porque, assim, agora ela está morando na minha casa, né? Será que eu casei? E isso já fazem praticamente 12 anos, então, sim, né? Eu estava casado sem ter assinado papel nenhum. 1 ano depois, a gente casou no papel para comemorar, porque a gente começou a viver junto 24 horas por dia, o meu artesanato influenciando ela, a arte dela influenciando a minha. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu precisava de um oráculo, eu falei, vai ser o tarô, né, já que foi tão assertivo. Eu até falo pro pessoal hoje, assim, eu não consigo fazer uma leitura decretando isso, que você vai casar daqui 6 meses, mas foi o que me levou a cair no baralho de tarô. Eu faço uma leitura mais técnica, né, eu não tenho nada que me guie, assim, tipo um espírito, mas eu vou pelas imagens, o que as imagens significam. Então, eu não faço só leituras de tarô, eu também dou cursos de tempo em tempo na Casa Sensorial, para quem quer aprender sobre o que significam as imagens e como fazer leituras a partir das imagens. E para você, o estudo do tarô e os artesanatos conversam com a poesia? O artesanato eu não consigo perceber, não. Pode ser que sutilmente, mas o tarô, com certeza, porque o primeiro livro que eu publiquei de maneira autônoma, ele foi justamente para as 22 cartas do tarô. Uma ideia que a minha esposa não lembra que foi dela, mas foi ela que falou, nossa, você faz poesias tão lindas, por que você não pega as cartas do tarô e faz os poemas para cada uma das cartas e lança um livro? E foi o primeiro livro que nasceu. O segundo já são as poesias da rua mesmo, eu costumo falar que são as poesias que vêm das entranhas, né? Enquanto o primeiro vem das cartas para o papel, a outra vai das entranhas para o papel. E o terceiro livro, que é o que eu mais gosto, ele é quase uma história em quadrinho, mas também todas com as imagens do tarô, assim, não todas as imagens, né? Eu fiz uma seleção mais estranhazinha, vamos dizer assim. E como nós podemos ter inspiração em meio a tanto caos que estamos vivendo nos dias de hoje? Olha, eu diria até que o caos causa mais inspiração do que as coisas boas, viu? Todo o poema meu de início já era por conta do caos e a minha crise social, o modo como a sociedade funciona, o que eu não aceito. E mesmo as poesias mais positivas, elas têm a ver com o caos, têm a ver com uma maneira de eu colocar no papel um caminho que eu estou enxergando para sair de um caos, seja interno ou externo. Então, sem a dor, sem o caos, eu acho que a poesia só existiria de um tipo, a poesia brega. E até a brega deve vir de uma dorzinha do coração. Como todas as artes que você produz se complementam? Eu diria assim, se eu estiver pensando na música, toda música também é poesia, então ela se integra. E agora eu ainda continuo com uma certa dúvida com relação ao artesanato, né? Como que o artesanato se integraria com o poema? A única coisa que eu vejo como integração é essa hora de venda, onde eu não consigo vender uma coisa, conseguir inserir a outra no mostrar da arte. A pessoa viu um tipo de arte, não tinha dinheiro ou não quis gastar com aquela, vem cá, vem ver se você não quer gastar com essa outra arte, né? Como se fosse isso. Mas eu não sei se uma conversa com a outra
inteiramente falando, assim. Eu acho que eu teria que começar a pensar sobre o artesanato e a poesia e, de repente, surgir um poema sobre a arte de fazer artesanato, né? Mas eu acho que o que integra tudo no fim é você ir tentando se sentir íntegro, né? Eu vou me tornando um ser humano mais completo conforme eu vou gostando de coisas ao meu redor. Uma coisa não precisa necessariamente conversar com a outra, mas aquelas coisas elas têm que conversar com o meu íntimo e fazer sentido para mim. E bom, nós estamos, neste ano que passou e agora, pensando muito sobre os nossos mestres, que são pessoas que nos dão a luz, vamos dizer assim. Quais são essas pessoas? Quem são os seus mestres? Olha, eu não consigo escolher um mestre, não, e acho que a lista é tão grande que eu ficaria até com medo de começar ela e faltar vários, né? Mas, assim, para não ficar sem nenhum mestre, eu acho que o principal começa sendo o pai e a mãe, né? Esses são os nossos primeiros e verdadeiros mestres. A gente, na infância, tem até aquela sensação de estar do lado de deuses, né? Pelo menos eu me lembro disso na infância, de agarrar o dedo do meu pai, e o dedo dele ficava tão, assim, um dedo, que eu não conseguia nem fechar a minha mão nele, e eu pensava, meu, olha esse gigante poderoso, né? E aí começa, né, se eu for fazer uma escada, os irmãos mais velhos, sendo mestres, e depois você vai envelhecendo e percebendo que os irmãos mais novos também são mestres, depois você casa e percebe que a sua esposa e seus filhos, então olha em volta, e os amigos, então eu acho que cada ser humano que a gente conhece e tem a oportunidade de trocar uma ideia, acaba virando, de certa forma, um mestre para você. Nem que seja uma pessoa que você viu uma vez na vida durante 20 minutos ou até menos, mas teve uma troca de ideia profunda, isso já te faz ver um mestre e a pessoa está também diante de um outro mestre. E agora, para finalizar, teria como você recitar uma poesia para gente? É uma poesia que eu fiz para discorrer sobre a morte. E ela diz assim, ó: quando perceberem que morri por amor, não me confinem num caixão. Minha vontade é de na terra virar terra. Compaixão, pois a terra, me contaram, tem um sonho, grandioso objetivo, maravilhosa aspiração, de querer se tornar árvore, florescer, enriquecer vegetação. Quando perceberem que parti, entreguem-me a vida eterna. Gratidão. Que profundo, eu amei. Obrigado, muito obrigado. Gratidão pelo espaço aí que vocês abriram aí pra gente. Então foi isso, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todos que assistiram também até aqui e até a próxima. Até, gratidão eterna.